Olá, é sempre uma alegria receber a sua visita no nosso canal, mas é melhor ainda ser visitado pelo próprio Senhor, não é verdade? E que momento mais precioso é quando temos a intimidade com Deus. Temos um tempo que nós separamos, um espaço, um intervalo de minutos ou horas para termos um diálogo e buscarmos as direções do Senhor. Nessa lição nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então fica conosco, porque está começando o Lagoinha em Células. Estamos de volta, Lagoinha Células, e com a presença aqui especialíssima de um homem de oração, né? Um homem que tem os joelhos calejados da oração, que é o pastor Marco Túlio. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, pastor? Para nós é uma alegria estar aqui e poder compartilhar com você mais uma vez, né, da lição de célula, falando sobre a história de Eliseu. E se prepare, porque tem muito de Deus para a sua vida agora. Amém. É o livrinho, né, o nosso livro, Eliseu, Consolidador Profético, capítulo 5, cujo título é O Quarto do Homem de Deus. Então vamos saber que quarto é esse agora, o pastor vai ler para nós. 2 Reis 4, versículo 10. Versículo de número 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Esse é o texto. Aí quem está falando é a Sunamita. Eliseu passava ali para ir para as escolas de profetas, né? E sempre parava ali, passava na casa. E aí um dia então ela chama o marido e fala, olha, ele é um homem de Deus. Vamos arrumar um espaço aqui para ele descansar. E o texto, ele descreve detalhadamente cada instrumento, cada aparelho que compõe esse quarto. Eu acredito que a Bíblia ela nunca destaca alguma coisa aleatoriamente, por acaso. Ela quer comunicar algo. Né? Então, aqui ela está comunicando detalhadamente como vai ser esse quarto. O que a Bíblia está falando para nós com esse detalhamento, pastor? Meu Deus, coisa linda isso aqui. São 4 itens ali, né, dentro do quarto. O primeiro deles é a cama. A cama vai falar de intimidade. O interessante é que esses 4 itens que é mencionado na palavra dentro do quarto, eles é justamente aquilo que acontece quando você está dentro do quarto em oração, você está naquele lugar secreto, você está ali naquele momento com o Senhor. É justamente o que acontece quando você vive esse momento do quarto, né? De você estar separado, isolado, né? Para falar com Deus. Primeiro, a cama. A cama fala de uma intimidade. E do renovo, né? Do descanso. Isso. Da intimidade com Deus, do descanso. Ali quando você vai para o quarto, vai para o secreto, você respira fundo. Aí você tem aquele descanso, né? Você sai dali descansado em Deus. Aquilo que te afligia, você sai dali descansado, né? É muito bom, né? Cama é bom. Depois de um dia puxado. E como descansa, viu? Daqui a pouco, quando terminar a célula, você vai poder usufruir do seu quarto. É verdade. Né? Mas enfim, aí tem um segundo item, que fala da mesa. E a mesa fala de provisão. É onde a gente come, né? É onde a gente se assenta ali para comer. Então, a provisão. O cuidado de Deus. E quando você tem esse momento com o Senhor, que você lança sobre ele a sua ansiedade, você descansa nele, aí ele assume aquilo ali, entra com a resposta, com a provisão, e aí você vive esse sobrenatural de Deus. Então a provisão, ela acontece dentro de um quarto. Se você hoje está vivendo a necessidade que Deus faça um milagre, traga provisão para você, vá para o quarto. Eu espero que eles tenham estudado a lição passada, que faça a provisão. São 4. Vá para o quarto, né? Mas a cama ali, na verdade, não é para você deitar e dormir, não. É para você ter um momento de intimidade e descanso em Deus, não é? É verdade. E aí vem o terceiro item. Né? O terceiro cadeira. item fala da cadeira. Cadeira é o diálogo. Aqui a gente está sentado, conversando. Né? Senta aí, vamos conversar. Então, o diálogo, isso é essencial. A oração, ela não pode ser um monólogo, né? A gente fica com aquela lista de pedidos, né? E reclamações para Deus. Mas é aquele momento de você falar com Deus e ter aquele tempo de solitude para você ouvir Deus falar. Né? Então, Ele quer também falar com você. Então, quando você entrar para o quarto, não fique apenas só falando, não.
Deixa Deus falar com você. Tem aquele momento de introspecção, de ouvir a voz do Espírito. Ele vai te trazer direção, orientação, ele vai te mostrar caminhos, ele vai te trazer estratégias. Então isso tudo acontece no diálogo. E a cadeira dentro do quarto, ela nos faz entender isso, né? Esse diálogo com Deus. Diálogo, veja bem, não é você apenas falando, não. Tem que ouvir. O Senhor fala também, né? Isso. E o quarto e último? Que é a lamparina, né? Que é uma lâmpada, é o que ilumina o quarto. Fala de luz, né? Exatamente. Aí você vai receber a luz de Deus. A Bíblia fala que quando nós desviarmos para a direita ou para a esquerda, haverá uma voz por trás de nós que nos dirá o caminho que devemos seguir. Isso fala de luz, te mostrando o caminho. Imagina um quarto escuro, você vai trombar na cadeira, na cama, na mesa, vai fazer tudo errado. Então, essa luz que vem por último, mas é o mais importante, que é a presença de Jesus nesse processo. A luz, ela ofusca as trevas. E aquilo que vai ofuscar as trevas é a presença do Senhor. Não é luz, o Senhor é luz. É verdade. Né? Jesus é a luz e aí Ele é a presença dele. Então você vai ter aquele momento de intimidade, de descanso em Deus, vai ter um momento de provisão, um momento de diálogo com o Senhor, mas a presença dele é essencial. A luz, né? E o interessante é que a luz, ela te revela muitas situações que você talvez não consiga enxergar. Está meio nublado, meio turva, vem a luz e traz as claras. Né? Isso, a luz focada em você, você revela. consegue perceber algumas manchas que havia na sua roupa, você não estava percebendo. Verdade. Né? E a luz, quando você se volta para a luz, quando a pessoa dá as costas para a luz, olha que interessante, quando a pessoa dá as costas para a luz, a sombra é projetada na frente dela, então ela vai caminhar em trevas, porque a luz está atrás, mas quando a pessoa se volta para a luz, a sombra é projetada atrás, as trevas ficam para trás e o seu caminho todo é luz. Então se volte para a luz. E se você está orando aí pedindo a Deus um quebra-gelo, Ele está respondendo sua oração agora, porque a pastora Priscila Marques vai trazer esse quebra-gelo para você. Obrigada, pastor Richard. Ei, galerinha, estão gostando dos nossos quebra-gelos? Eu espero que sim e que estejam sendo de muita relevância para as células de vocês. Então, nosso quebra-gelo de hoje vai ser da seguinte forma. O líder vai pedir para cada liderado da célula fazer dupla com alguém. Então, todos vão sentar em duplas, de preferência homem com homem, mulher com mulher, né? Para não ter nenhum constrangimento. E ali, um vai falar para o outro de uma dificuldade que esteja vivendo na sua vida atualmente, né? Alguma coisa que está tentando vencer, alguma dificuldade, alguma barreira, alguma situação difícil. Se quiser confessar pecado, né? Fique à vontade. Então, um vai falar para o outro e em seguida um vai orar pelo outro a respeito daquilo que foi falado ali, né? Essa lição vai nos ensinar da importância da disciplina da oração. Então, nós vamos praticar isso nesse momento de quebra-gelo na célula, tá bom? Então, falar da dificuldade um para o outro, depois cada um ora pelo seu irmão e aí a gente vai para a lição. Com você, pastor. Obrigado, Pri. Você é resposta de oração para tantas células, você nem imagina. Pastor, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua experiência com oração. A sua experiência. Olha, eu tenho uma frase que eu peguei comigo, diz assim: a fé faz sair poder de Deus. Então, quando você ora, você está externando a sua fé. Você orar um Deus invisível, isso é fé. Ninguém ora uma pessoa que você não está enxergando. Então, quando você está orando a Deus, você está externando a sua fé. E essa fé agrada o coração de Deus e essa fé desbloqueia milagres na sua vida. Eu me recordo uma vez que eu vivi uma situação difícil com a minha esposa. E aí eu recebi uma visita de 2 profetas de São Paulo que nunca haviam ido na minha casa e disseram assim: nós viemos aqui por uma direção de Deus para ensinar vocês a orarem. Nós nos assustamos assim, como assim nos ensinar a orar? Aí eles disseram assim: porque existem muitas bênçãos retidas no mundo espiritual acerca da vida de vocês. Olha só. E vocês precisam liberar uma voz de comando no mundo espiritual para que essas bênçãos sejam desbloqueadas. Muitas pessoas foram tocadas por Deus para abençoar vocês, mas estão presas no mundo espiritual. Vocês precisam ordenar para que sejam desprendidos. E aqueles profetas foram embora. E aí
nós viramos a madrugada orando e guerreando, que foi uma noite ordenamos, solta, tira as suas patas da nossa vitória e vai saindo, e aquela coisa toda de batalha espiritual. O interessante é que aí no dia seguinte, às 9 da manhã, o telefone tocou. Aí uma irmã ligou e falou com a minha esposa assim: por um acaso vocês têm conta bancária? Temos. Sabe por quê? Porque eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando. E eu senti muito forte no meu coração de ofertar esse dinheiro na vida de vocês. Meu Deus! Mas tem dias que eu estou tentando falar com vocês e sempre acontece uma situação e eu não consigo fazer contato com vocês. Tava tem bloqueada. Dias. Então, foi de imediato. E assim, uma sequência de bênçãos que nós vivemos em resposta a essa oração. Então, é Daniel 10, né? 21 dias eu levei, porque eu estava numa guerra travada com o príncipe da Pérsia. Então, existe essa coisa que você precisa se posicionar em oração. Então, a experiência, uma das inúmeras experiências que eu vivi, e eu te dou aí essa dica: libera essa voz de comando no mundo espiritual para o poder da oração e ordene para que tudo aquilo que Deus já ordenou a seu respeito, já liberou a seu respeito, se materialize na sua vida. Glória a Deus, testemunho tremendo. Você pode separar um tempinho na sua célula, mais para o final, de oração, né? Então, um tempo de oração para experimentar isso também, né? Desbloqueie tudo. Amém. Que a oração seja sempre para desbloquear Usa tudo no mundo espiritual. a autoridade que Deus deu a você. Né? Isso. E semana que vem a gente está de volta, tá? Queria agradecer ao pastor Martúlio, obrigado mais uma vez. E você está assim: mas não tem célula, para onde eu vou para ter a oração e tal? Primeiro você pode orar no seu próprio quarto, mas nós queremos orar junto com você também. Pode ligar para esse número que aparece na tela, que nós vamos informar uma lagoinha, uma célula bem pertinho da sua casa, para você ir a pé até lá e participar desse tempo de oração e ser totalmente tocado e ver as bênçãos de Deus superabundar na sua vida. E se você também quiser abrir sua casa para uma célula, entrar lá, para as orações acontecer na sua casa, ligue para o mesmo número e se torne um anfitrião. Que Deus te abençoe. Até semana que vem com mais um Lagoinha Células.